Tudo ok? Então, eu gostaria de refletir então com vocês hoje sobre uma palavra que nós temos ouvido muito nesse tempo e que a gente, nas mensagens, nos momentos que a gente consegue mandar uma mensagem, ouvir alguém, né? Então a gente tem usado, nós temos usado, e eu tenho visto muito essa palavra ser usada. E a gente fica pensando, às vezes falam, mas falam assim, sem pensar na profundidade, no que realmente é. E essa palavra é a fé. A gente ouve as pessoas dizerem, tenha fé em Deus, com fé você consegue. Mas, assim, a profundidade do que é fé. Será que muitas vezes nós sabemos que estão falando, o que estamos falando, nós vimos isso? Então, sobre fé que eu gostaria de falar hoje com vocês. E, logicamente, nós vamos para o capítulo 11 de Hebreus, né? Porque é o capítulo que nos dá muita condição de falar sobre fé. Então, o capítulo 11 de Hebreus, ele nos relata a força da fé, né? E o caminho podemos ter para chegar até ela. Nesse capítulo da fé, nós vamos ver histórias de alguns personagens bíblicos que vão servir de exemplo, né, para que nós possamos ter força e que nós possamos influenciar também. E eles, através dessa história, da história deles, eles nos influenciam. Aliás, ler a Bíblia assim, a melhor coisa que tem nossa força da nossa fé aumente. Ler a Bíblia nos coloca mais perto de Deus, né? Nos faz aumentar a nossa fé. E foi para isso que a Bíblia foi escrita e que ela subsiste até hoje, né? Para que nós possamos ler e com ela possamos entender o caminhar com Deus. Ela nos ensina, esse capítulo nos ensina a ter força, gera em nós fé e nos aproxima de Deus, nos ajuda nessa caminhada. E esses exemplos desses nossos profetas, né, desses nossos irmãos do passado, nos ajudam muito. Eu vou ler, primeiramente, alguns versículos e para começar a nossa reflexão, e eu vou começar lendo o versículo 1, depois o versículo 6 e depois eu volto para o 2. Por quê? No início do capítulo, o autor nos dá uma definição, né? Verso 1, ele nos dá uma definição, o que é a fé. Então, ele nos diz o que acontece se não temos o resultado, não temos fé. Ele nos diz, e o resultado, ele nos diz quando nós temos fé. Primeiramente, a definição, o conceito. O verbo, ora, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí nós temos o conceito, a definição. A fé é o firme fundamento. Depois nós vamos agora para o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que ele existe e que é galardoador dos que buscam. Aqui, sem fé, isso aqui é a importância da fé, né? E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E nós temos agora no versículo 2 o resultado, né? O resultado de que nós temos fé.
E por ela, os antigos alcançaram o quê? Testemunho. É o resultado de quando nós temos fé. Então, ele nos dá o conceito, né, que é a certeza, é a prova, o que é a fé. Ele nos dá a sua importância, né, o que nos aproximam, né, de Deus, nos aproxima de Deus. Quem se aproxima tem que crer. Quem quer ter fé, quem quer conhecer Deus, tem que crer, precisa. Essa é a importância, é o princípio. E o que ela faz? O que a fé faz? É a força que nos impulsiona a continuar, né? Nos faz ser perseverantes. Então, a fé é a esperança, é o relacionamento, é a força que nos faz seguir adiante. Esse capítulo nos lembra várias. Nesse capítulo, nós lembramos, né, através várias experiências de muitos personagens bíblicos, né? E através das histórias deles, nós vamos conhecendo a fé e como a fé foi importante para eles. E isso também fortalece em nós, nos dá força, né? Fortalece a nossa fé. E então, nós vamos ver agora o capítulo, no verso 3, ele começa no verso 3, começa lá em Gênesis, o universo formado pela palavra de Deus. Então, vamos ver aqui o versículo 3. No versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o universo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que é visível não foi para acaso, né? Antes, para existir, para ser visível, existiu uma ideia, um propósito, né? E por trás das coisas que são visíveis, existe um Deus invisível, soberano, poderoso e que fez todas as coisas que existem. Então, a fé é a prova das coisas que não se veem. A fé, então, começa com o entendimento de que Deus existe. E se Deus criou o universo de propósito, ele também nos criou com um propósito. E ele, então, nos criou de caso pensado. Deus criou o homem porque ele queria, Deus precisava né, ele achou que era bom ter alguém para conversar, para estar com ele, tanto que ele criou o homem e ele criou Adão e Eva, ele visitava Adão e Eva para conversar toda tarde. Então, Deus queria a companhia dos homens, gosta de estar no meio dos homens, né? E então, daí continua a história da humanidade. Então, todas as coisas estão debaixo do governo de Deus e da sua vontade e do seu propósito. Então, ele procurou homens, né? E deles, ele usou esses homens para poder continuar e nos ensinar e nos ajudar hoje. Vamos ver como ele fez com Moisés. Ele procurou Moisés, quando Moisés ainda estava no deserto, para lhe dar uma missão. Não com o propósito de trazer um povo chamado seu. Ele foi procurou, encontrou Moisés, e missão a Moisés, para que Moisés fizesse essa missão, saísse e fosse buscar esse povo que seria chamado seu, de Deus. A fé piedosa de Moisés viu o invisível e ele obedeceu. Moisés obedeceu sem vislumbrar o que aconteceria, porque ele tinha em vista a recompensa. Moisés foi um homem de fé.
Verso 27 desse capítulo 11, diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Deus procurou Moisés e usou Moisés para trazer o povo dele. Moisés obedeceu mesmo sem poder ver o que aconteceria, mesmo sem saber o que aconteceria. Ele andou com aquele povo sem saber o que ia acontecer lá na frente, mas ele tinha fé e por isso ele continuou. Deus procurou também um outro homem, né? Estou dando esses exemplos, mas muitos outros aconteceram. Deus procurou Davi. Davi, aquele homem que vivia, menino, que vivia lá naquela família, uma família humilde, temente a Deus. Davi lá escondido, desconhecido. Mas Deus foi lá e procurou, Deus o levantou e usou para tirar dele a semente, o Messias, que viria apacentar o seu povo. Deus faz tudo planejado, tudo de caso pensado. Muitos homens foram chamados por Deus para esse propósito, e nós vemos nesse capítulo quantos homens foram usados. Nada acontece sem o comando de Deus. Em Mateus 10, 29, diz assim: não serem 2 passarinhos por um ceitil, nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então, Deus vê em nós o valor. Para Deus, nós temos valor. Eu sei o valor de vocês e por isso não temais. Então, não devemos temer, porque Deus nos conhece. Ainda em Hebreus 11, 8, 9 e 10. Eu vou ler aqui. Verso 8 diz assim: pela fé, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em aldeia, habitando em tendas com Isaque e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão obedeceu. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. Obedeceu, embora não soubesse para onde estava indo. Deus o chamou e deu missão para Abraão. Ele disse: saia da sua terra. Então, Abraão decidiu ir. E Deus disse para ele: eu vou mostrar para onde você vai. E Abraão obedeceu mesmo sem saber para onde ia. E decidiu ir em coragem, e isto é fé. E não pode haver dúvidas quando se tem fé. Ele saiu com o seu sobrinho Ló, mas logo Ló resolveu se separar. Então, Abraão disse para o seu sobrinho: escolhe para onde você quer ir. E Ló escolheu um lado mais bonito, verdejante, mais próspero. Então, Abraão disse: tudo bem, então eu vou para o outro lado. Continuou para o outro lado, sem saber o que encontraria, mas ele tinha fé no coração e ele tinha certeza, ele não tinha dúvidas, ele tinha certeza de que aquele que o tinha tirado da sua cidade, do seu lugar, o levaria para um lugar melhor. E então ele obedeceu. Abraão continuou. Por quê? A ele não interessava o que estava vendo,
porque ele continuava na direção que Deus estaria lhe dando, confiando no invisível, aquele que o chamou. Então, o Abraão foi obedecendo ao Deus invisível, que ele não via, mas ele ouviu a voz de Deus e ele foi. O importante é para onde você está indo, não é para onde nós vamos. Importa o Deus que está conosco na caminhada. Isso importa. Abraão andou pela fé, demonstrou obediência quando deixou Ur e viajou para a terra desconhecida e viveu na terra prometida como forasteiro, apenas confiando na promessa, porque ele não tinha chegado ainda, não tinha recebido a promessa ainda. A promessa dele, ele nem sabia ainda qual seria, mas Deus o indicou. E quando ainda, ele ainda nem tinha um filho, né? Mas ele aguardava a promessa seria essa. Ele aguardou pacientemente a sua residência permanente. Ele não tinha um lugar permanente. Para ele, o lugar que Deus estaria reservando para ele, ele não vislumbrava, mas ele sabia que era o verso 11, pela fé também, a mesma Sara recebeu virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então, Sara também foi chamada. No verso 12, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas e como a areia inumerável que está na praia do... Essa era a promessa de Abraão. Mas Abraão, quando ele saiu e ele foi, ele ainda não sabia. Ele não sabia. E essa promessa não se completou, porque ele teve uma promessa apenas pela metade. Ele teve o seu filho, mas Deus prometeu o quê? Que a descendência dele seria inumerável. Ele não chegou a conhecer essa promessa totalmente. Sara deu à luz a Isaac 90 anos, porque ela desconsiderou a sua incapacidade física e confiou na fidelidade de Deus, pois ele manteve a sua palavra. Ela não teve medo, mas tinha certeza de que Deus estaria cumprindo a sua palavra. Sara teve fé. Abraão tinha, então, 100 anos quando Isaac nasceu. Apesar de ter recebido parcialmente, no caso, eles receberam parcialmente o que Deus prometido, né, que eram numerosos descendentes. Eles mantiveram sua fé no Deus que havia dito que faria. Então, eles continuaram. Por quê? Eles tinham um relacionamento próximo com Deus, eles buscavam a Deus, eles adoravam, eles oravam. Então, a fé foi aumentando, a fé foi gerada no coração deles. Eles morreram na fé, sim, sem terem tido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as. Confessaram que estrangeiros e peregrinos na terra. Todos esses irmãos que são mencionados nesse capítulo, eles morreram na fé, mas eles não chegaram a receber a promessa. Eles não conseguiam sentir-se em casa nos lugares terrenos, eles não conseguiam sentir em casa nesses lugares terrenos. Eles procuravam algo melhor, e por isso Deus alegremente os recolheu como povo. Deus se alegra com seu povo quando percebe que temos saudade de nossa casa celestial. Mas todos eles morreram sem terem recebido as promessas em vivos. Todos eram na fé e ficaram contentes em contar que eram estranhos e peregrinos aqui na terra. Nós também somos estranhos e peregrinos aqui na terra.
Nós cremos nesse Deus invisível e nós estamos aguardando a confirmação e o dia em que poderemos ver cumprida a promessa de Deus. O dia em que Jesus virá e vai com ele. A verdade é que temos todos esses heróis: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés, todos eles morreram na certeza da promessa que receberam de Deus. Eles se tornaram convictos que a promessa era verdadeira e por isso a abraçaram. Eles ainda receberam de Deus muitas vitórias através da força de sua fé, mas nenhum deles deu tudo o que estava reservado para eles. Muitas vezes confessamos, pedimos, oramos, mas não recebemos resposta. O fato de recebermos ou não a resposta do que pedimos não deve mudar o nosso comportamento ou a nossa atitude como crentes inabaláveis. Devemos continuar atuando e levando uma vida de fé, mesmo que as nossas orações não sejam respondidas. O nosso culto e a nossa fé não dependem das respostas de Deus. As nossas orações, a nossa celebração, a autoridade de Deus deve ser diária e com profunda gratidão. Diariamente, nós precisamos estar procurando a Deus em oração. Muitos desses personagens, né, que são citados, foram torturados, açoitados e sofreram de várias maneiras, mas eles mantiveram sua fé até o fim. Suas vidas são testemunhos para nós, porque venceram com sucesso. Então, a vida desses personagens que são citados aqui na Bíblia, a história deles serve para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé também. A vida cristã, irmãos, é parada com uma corrida. Em 1 Coríntios 9, 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de maneira que eu alcancei. Em 2 Timóteo também 4, 7 diz assim: com um combate, acabei a carreira e guardei a fé. Devemos abandonar tudo o que é o nosso caminho com Cristo, principalmente todas as formas de pecado. O pecado nos faz retroceder, o pecado nos faz voltar atrás, o pecado bloqueia o nosso caminhar com Deus. Qualquer forma de pecado, precisamos estar atentos diariamente para que nós possamos continuar a nossa carreira com fé. E ainda, com Hebreus 12, 1 e 2, aí já estou caminhando para terminar, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, vamos continuar a nossa carreira, vamos prosseguir no nosso caminhar com fé, porque a fé verdadeira, aquela que não nos atrapalha, aquela que não nos deixa em dúvida,
nós precisamos caminhar com fé em Deus e seguir a nossa caminhada. Portanto, vamos agradecer a Deus e vamos estar sempre olhando para a vida desses nossos irmãos do passado, que com fé conseguiram chegar a um caminho, mas eles ainda, a Bíblia diz que eles não alcançaram totalmente as promessas de Deus. Assim nós vamos caminhar, mesmo que não alcancemos tudo que nós estamos esperando, com fé nós vamos caminhar e um dia nós alcançaremos. Esse dia virá o dia em que o nosso Jesus vem nos buscar. E aí sim, nós estaremos alcançando finalmente a promessa de Deus para as nossas vidas. Obrigada pela atenção de vocês. Essa é a minha mensagem, a minha palavra para vocês nessa noite. Que todos cheguemos a Deus, cheguemos ao trono de Deus com ousadia, com fé e esperança. Amém.